Opa, aqui é o Guto, tudo bem? Nesse vídeo eu vou me apresentar para você. Eu vou falar quem sou eu, o que eu faço e por que eu estou aqui. Eu sou o Guto Gonçalves, eu sou fotógrafo profissional, trabalho com isso há 30 anos e eu tenho um estúdio em São Paulo. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei muito novo e na época eu só sabia que eu queria ser fotógrafo. Eu não sabia quais os caminhos que eu tinha que seguir. Eu nem sabia qual tipo de fotografia que um fotógrafo podia fazer. Eu achava que fotógrafo só fazia foto para jornal e para casamento. Eu mal sabia da infinidade de coisas que um fotógrafo podia fazer. Isso eu estou falando de 30 anos atrás, onde não tinha internet e não tinham tantas possibilidades como hoje. Naquela época já tinha fotografia para revista, foto de moda, de esportes, de culinária, de produtos, de publicidade, etc. E a fotografia de publicidade era e continua sendo a área da fotografia que mais dá dinheiro. Tudo bem que naquela época só um número muito pequeno de fotógrafos conseguiu ganhar dinheiro nesse mercado. Era muito fechado e era para uma elite. Porque tudo era feito através de agências de publicidade. E essas agências, elas cobravam uma fortuna para isso. Hoje, a fotografia de publicidade é outra. Ela é democrática porque toda empresa, todo mundo precisa ter seus produtos ou serviços fotografados para poder anunciar. Hoje não é mais como antigamente, que para anunciar era preciso ter muito dinheiro para colocar numa revista ou jornal. Que, aliás, eram as únicas formas de divulgar alguma coisa. Hoje a internet, ela democratizou tudo isso. Qualquer pessoa ou empresa, gastando pouco, pode anunciar suas coisas praticamente para o mundo todo, sem ter que contratar uma agência de propaganda. E mesmo sem entender quase nada de publicidade. Mas uma coisa continua igual. Precisa de foto boa para anunciar. Precisa de fotografia para anunciar. E detalhe, as fotos têm que ser boas. Não foto tirada com celular ou mesmo com câmera fotográfica, mas de qualquer jeito. Então, o combustível para vender, para se ter sucesso na mídia, nas redes sociais, é foto boa, porque isso chama atenção, atrai o consumidor. Eu nasci em São Paulo e venho de uma família simples, meu pai era funcionário público e com o trabalho conseguiu manter a família e criar seus 3 filhos. Meu avô era alfaiate, ele faleceu cedo e deixou para meu pai uma casa onde eu nasci e fui criado. E é nessa casa que eu estou agora e que eu transformei uma parte dela em estúdio. A minha mãe, ela era de uma família grande, ela teve 9 irmãos e ela parou de trabalhar para cuidar da família. A vida não foi fácil para eles, mas com esforço eles conseguiram criar os filhos. E engraçado, porque o sonho do meu pai, ele era que eu fosse funcionário público como ele. Só que tinha um grande problema, que eu queria ser fotógrafo. Quando eu era criança, o meu brinquedo favorito era uma câmera fotográfica do meu pai. Uma Ricoh da corda, só que ela não funcionava. E eu gostava daquela câmera porque eu fingia que tirava foto com ela. Eu imaginava as fotos na minha cabeça. Eu lembro que os meus amigos queriam ganhar o Autorama, um carrinho de controle remoto, e no meu aniversário de 8 anos, eu pedi para o meu pai uma câmera fotográfica. Mas como as câmeras eram caras, ele me deu uma tequinha, que era uma máquina de plástico, essa daqui, ó. Era uma caixinha com um furo e o filme ia encaixado atrás. Eu guardei ela até hoje. E eu fiquei tão feliz que eu nem sabia usar direito, já fui colocando o filme, fiz tudo errado, queimei o meu primeiro rolo de filme da vida. Mas tudo bem. Foi um aprendizado que eu aprendi que na fotografia a gente precisa ter muita paciência para fazer a coisa certa. A minha avó, ela era costureira. Essa foto aqui, ó, eu tirei dela costurando. Essa foi uma das primeiras fotos que eu tirei. Ela me dava uns trocadinhos para comprar sorvete, mas ao invés disso, eu pegava o dinheiro e eu ia lá e comprava filme para tirar foto. Essas fotos aqui eu tirei com a tequinha, olha. Cada foto tosca porque a maquininha era ruim, né? Até que um dia a gente conseguiu consertar aquela máquina quebrada da corda
Ela era melhor do que essa tequinha de plástico, mas ainda assim era uma câmera bem simples. Ó, essas fotos aqui eu guardei, eu fiz com ela. E aí o tempo foi passando e eu só pensava em ter dinheiro para comprar uma câmera um pouco melhor. Mas como? Foi aí que eu tive uma ideia brilhante. Eu vou vender para todo mundo as fotos que eu tiro e aí eu vou fazer uma graninha. Aí eu pegava, eu levava essa máquina para todo canto, até na escola, eu tirava foto dos meus amigos brincando, no recreio, nas festinhas de aniversário, de família, onde tivesse alguém que pudesse comprar minhas fotos, eu levava. E daí eu revelava o filme, escolhia as melhores e falava, ó, aqui, ó você aqui na foto, tá? Essa foto aqui é única, hein? Você não vai ter outra igual a essa. Eu vendo baratinho, eu não lembro direito, mas era tipo, sei lá, 10 centavos de cruzeiro, alguma coisa assim. É o preço de um pirulito, eu falava. Daí o moleque comprava. Porque também eu falava que se ele não quisesse, eu ia jogar no lixo. Então aquele era o meu marketing e dava super certo. Só sei que depois de um ano juntando esse dinheiro, mais o dinheiro que minha avó dava, ainda assim não dava para eu comprar a bendita câmera que eu queria, que é aquela de trocar lente. Aí o meu pai, eu acho que ele ficou com dó de mim, e no Natal me deu mais algum dinheiro para eu juntar para comprar uma câmera melhor. Aí eu fui na loja e a câmera mais barata que a gente encontrou era uma máquina russa, uma Zenit, com uma lente de 50mm, era um trambolho, assim, tipo, pesava tipo uns 2 quilos. Aí eu fiquei alguns anos com essa câmera, né? E como ela só tinha uma lente, não aproximava muito, eu tinha que sempre chegar perto das coisas para fotografar. Bom, já que era a única coisa que eu tinha, o que eu podia fazer era melhorar a qualidade das fotos que eu tirava. Aí eu pensava, eu tenho que aprender a tirar foto boa com isso que eu tenho. Quando eu tiver grana, aí eu vou lá e compro uma melhor. Aí eu comecei a ler tudo que tinha sobre fotografia. Não tinha Google, não tinha YouTube, né? Então eu lia manual de câmera para ver como funcionava, guia de fotografia, livro, revista na banca de jornal. Eu não comprava revista, eu ficava lá na banca lendo até o cara me mandar embora. Eu ia em biblioteca pública, eu ia no sebo, ficava lendo, enfim, tudo que tivesse ao meu alcance para aprender, eu lia. E eu lembro que na época eu li num livro uma frase de um fotógrafo suíço, que é um dos grandes fotógrafos documentais da história. Ele falou que para ser um grande fotógrafo não é preciso grandes equipamentos, mas grandes sentimentos e saber enxergar beleza nas coisas. E aquilo me marcou bastante. A partir daí, eu fui me desenvolvendo para conseguir tirar foto tão boa quanto dos outros fotógrafos que tinham equipamentos melhores. Essas foram as primeiras fotos que eu fazia com essa câmera, olha. Olha que como sem saber, eu já gostava de tirar foto daquilo que eu ia me especializar quando eu virasse profissional, que é publicidade e retrato. Legal, né? Bom, não foi fácil, mas o meu método que eu usava para eu me desenvolver era o seguinte. Enquanto os fotógrafos eles usavam lente zoom para aproximar as cenas, como eu não tinha lente zoom, eu tinha que chegar o mais próximo possível para fotografar alguma coisa. Então eu pensava que até, isso era até uma vantagem, porque se uma cena era fotografada com uma zoom, o fotógrafo estava mais longe daquilo, não é? E se eu estava usando uma lente menor, o fotógrafo devia estar mais perto da cena. Então na minha cabeça eu achava que uma foto tirada de mais perto tinha mais força, mais poder, porque mostrava que o fotógrafo estava mais perto daquilo que estava acontecendo. E não é que anos depois eu fui ver num documentário da National Geographic que as fotos mais valiosas na fotografia documental era justamente aquela que mostrava que o fotógrafo estava perto da cena. Então a partir daí o meu estilo de fotografia era esse. Independente do tipo de foto, eu tinha que chegar mais próximo possível. Então eu já estava meio que conformado que a minha jornada ia ser longa demais para eu conseguir dinheiro para uma câmera top. Então eu andava por aí fotografando tudo. Gente na rua, carro, trem, absolutamente tudo. Eu não saía de casa sem a minha câmera. E até que um dia tudo mudou na minha vida.
Eu estava andando de bicicleta pelo bairro e eu ouvi uma explosão bem forte perto de onde eu estava, que eu até caí da bicicleta. Aí eu levantei, corri para ver e eu só vi uma nuvem de fumaça alta. E eu era moleque, sem pensar muito assim, eu cheguei bem perto daquilo e comecei a fotografar. Fotografei tudo que dava, mas eu via que faltava alguma coisa ainda. Aí do outro lado da rua dessa explosão, tinha um prédio de uns 5 andares mais ou menos, e aí me veio na cabeça que eu tinha que subir lá para tirar foto do alto. Aí eu aproveitei que a porta estava aberta, porque o zelador saiu para ver o que estava acontecendo, e eu entrei correndo. Aí eu subi até o último andar, né? Aí tinham 2 apartamentos, eu toquei a campainha do apartamento que ficava de frente para a rua, né? E um senhor abriu a porta. Daí eu inventei uma historinha lá para ele, que eu trabalhava no jornal, que eu precisava tirar umas fotos da janela. É claro que o cara não acreditou, mas deixou eu entrar para tirar umas fotos lá da janela. Daí eu comecei a fotografar. 1 minuto depois, aquele sobrado caiu, veio abaixo, aí eu consegui registrar tudo. Depois eu fiquei sabendo que ali era uma pensão e que o que tinha explodido era o botijão de gás. Eu nem acreditava naquilo tudo. E aí, eu tinha um filme só, quando ele acabou, eu não pensei muito, peguei a bicicleta, saí correndo, fui para o Diário Popular, que era um jornal que tinha lá no centro de São Paulo, perto da Rua Augusta, e dava para ir de bicicleta. Eu cheguei lá todo suado, fui na portaria e aí eu falei para a recepcionista, por favor, deixa eu falar com o homem da fotografia. E eu não sabia que o homem da fotografia era editor de fotos. Aí me mandaram esperar. Veio um senhor bravo assim e falou, o que você quer, moleque? Eu falei, olha, eu tirei umas fotos de uma explosão, será que você não pode dar uma olhadinha aí? Dei para ele o filme, ele pegou e falou para eu esperar. Depois de um tempo ele voltou com um monte de foto na mão e falou, rapaz, como é que você conseguiu fazer isso? Eu falei, eu estava lá perto andando de bicicleta, ouvi o barulho e comecei a fotografar. Aí ele me pegou e me levou para uma salinha lá, e falou assim, isso aqui está muito bom, rapaz. Muito bem, eu vou ficar com essas 2 fotos aqui, escolheu 2 que eram as melhores, e me ofereceu um dinheiro que era muito maior do que eu imaginava. Daí eu falei, nossa, então quer dizer que eu já sou fotógrafo? Você vai me contratar? Ele deu risada e falou, calma, eu vou comprar essas aqui, se um dia você tiver mais foto boa, você volta aqui que a gente conversa, né? Pô, eu fiquei feliz pra caramba. Peguei o dinheiro, fui para casa e no dia seguinte a minha foto estava estampada no jornal. Era o que eu precisava para nunca mais parar. A única foto que eu tenho disso foi essa, porque eles ficaram com todas no jornal, até o negativo eles ficaram, então eu só tenho essa, que foi depois que eu voltei lá e fotografei, quando eles já estavam limpando o lugar. Então, aí depois disso, eu peguei o dinheiro, fui na loja, dei a câmera que eu tinha, mais o dinheiro que eu tinha ganhado com as fotos, peguei uma outra câmera usada, mas que era melhor do que essa que eu tinha. Era uma Nikkor Mate FT, com uma lente 35mm, e ainda sobrou uma graninha para eu pegar uma outra lente zoom. Então, a partir daí, eu já estava pronto para entrar de vez na fotografia. Aí eu comecei a pegar todos os freelancers que apareciam para jornal, para revista, fazia cobertura de greve, manifestação, acidente, tragédia, show de música, um monte de coisa. Então eu fotografava todo santo dia, mesmo que eu não tivesse intenção de levar para vender para algum jornal, eu fotografava. Mesmo quando eu estava fazendo essas fotos na rua, mesmo que não era para vender, eu procurava dar um sentido para elas. Tipo, eu escolhia um tema, como o prédio antigo de São Paulo, o trabalhador, alguma coisa assim. E eu explorava o máximo que eu podia aquelas fotos para deixá-las bem legais. E alguns desses ensaios que eu fazia até virou exposição de fotos, como o ensaio que eu fiz na cidade de Paraty, outro sobre a vida das crianças para adoção nas instituições públicas. Essa foto aqui, por exemplo, dessas crianças, eu ganhei o prêmio de melhor fotografia em um concurso de fotos da empresa Ilford, uma empresa inglesa, e uma exposição no congresso PMA, Photo Marketing Association, em New Orleans, nos Estados Unidos. E ela também foi publicada numa revista francesa, a Photo. Aí, alguns anos depois, eu comecei a trabalhar como assistente de fotógrafo em um estúdio, onde eu aprendi os primeiros passos da fotografia publicitária.
Ali eu vi que a fotografia de estúdio era muito legal e era o que mais dava dinheiro também, porque os jornais e revistas eles pagavam muito pouco. Depois de um tempo, eu saí desse estúdio e entrei numa agência de publicidade, também como assistente de fotografia. E lá eu aprendi mais sobre essa arte com uma fotógrafa, que foi uma grande professora para mim. E lá eu aprendi muito, porque os trabalhos eram para grandes campanhas de publicidade e exigiam muito domínio técnico. Foi uma escola muito legal para mim ali. E um tempo depois, quando eu saí de lá, eu resolvi trabalhar sozinho. Eu comecei a pegar pequenos trabalhos de books, de produtos, fui comprando alguns equipamentos de iluminação, como flash, tripé, rebatedor, mas pouca coisa, porque eu não tinha muita grana para investir. Mas como eu tinha aprendido que o que importava não era a quantidade de equipamentos, e sim o que eu ia conseguir fazer com aquilo, tirando boas fotos, com pouca coisa, então eu comecei com o mínimo do mínimo. Eu levava esses equipamentos para fotografar nos lugares, mas às vezes também eu usava a garagem de casa para fazer isso. Aí o tempo foi passando e eu aprendendo e melhorando cada vez mais a técnica e conquistando mais trabalhos, conquistando outros trabalhos pequenos, né? Como eu venho de uma época que não tinha digital, eu tive que me adaptar, mas isso até que foi tranquilo. Depois eu fui melhorando, aí eu consegui um outro espaço para usar como estúdio e fui indo até hoje. Nesse tempo todo eu fiz trabalhos de ensaios, books, publicidade, trabalho para editoras como a Globo, Abril, para portais como UOL, IG, Globo Esporte, Estadão. Eu tive trabalhos publicados em revistas como a GQ, Women's Health, Boa Forma, Marie Claire, Sports Life, que é uma revista europeia, a Veja. Eu fiz trabalhos publicitários para marcas como Nike, ASICS, Mizuno, Billabong, Specialized, Composport, Santa Constância, Pousada do Rio Quente, para a Prefeitura de São Paulo e mais alguns. Essa aqui foi uma matéria com o canal ESPN, quando eles vieram aqui no estúdio fazer uma reportagem sobre o meu trabalho. Foi bem legal. Essas aqui foram 2 exposições de foto que eu fiz. Essa aqui foi no Ironman de Florianópolis, que eu fiz com atletas profissionais. Essa é a mais importante prova desse esporte. E foi uma exposição muito legal e que eu tive o patrocínio de algumas marcas legais, como a Mizuno e a própria empresa organizadora desse evento. E essa exposição aqui foi no Sesc, aqui em São Paulo, e foi um convite que eles me fizeram para expor o meu trabalho. A fotografia, para mim, ela é uma paixão. E eu acredito que, com o conhecimento que eu adquiri nesses anos todos, na minha carreira, eu vou ajudar com muitas dicas e muitos vídeos legais, muita gente que está querendo começar na fotografia e não sabe, às vezes, por onde começar. Então é isso. Eu queria mesmo me apresentar para você e mostrar um pouco do meu trabalho e como eu comecei, tá? Então, se você gostou, pode curtir aí, se inscreve no meu canal, que eu vou colocar aqui muito vídeo legal para quem gosta de fotografia. A gente se vê no próximo vídeo.